Chegou o dia, Dormira. Hoje é o dia de falar daquele que vai te desestabilizar. Por quê? Porque é comum, né? Agora é a pegada, matar pessoas, personagens bons, fazer eles virarem camiseta de saudade. E de um jeito que quase leva a gente junto. Oi, Dormira. Hoje a gente tá falando de Mr. Plankton. Mr. Plankton. Depende de como você quer traduzir. Basicamente, a gente vai conhecer um cara de caráter meio duvidoso para o resto do mundo, mas muito apaixonado. E eu acho engraçado isso, que como a gente vê a história deles com camadas e nuances, por um tempo eu pensei assim, esse é um gostoso? Desculpa, eu pensei assim, esse homem mau caráter? Mentira, gente. Gente, eu não consegui, tá bom? Ah, Mário, por quê? Gente, é o Dohan. É ele. Eu não tenho um pano, eu tenho um lençol pra passar por cima, tá? Eu sou fã. Muito. Muito. Eu realmente gosto muito desse ator. E quando eu vi que era ele que ia fazer, e eu vi que a Netflix ia soltar inteiro, mas que tinha um teor dramático, eu fiquei pé atrás. Falei, será que compensa? Esse homem nunca me faz chorar, só de raiva às vezes. Mas falei, eu já vi ele lutando, eu já vi ele mau caráter, eu já vi ele segurança. Eu dou conta. Spoiler, não dei. Chorei. Eu tô rindo aqui, gente, mas porque já tem quase um ano, né? Eu tô recuperada mesmo. Eu nem consegui indicar na época. A Netflix tá com uma mania, gente, desde acho que 2023, de pegar, assim, os temas mais cabulosos possível, socar de 8 a 12 episódios e empurrar a goela abaixo da Dorameira, que ela solta de uma vez só. Gente, a quantidade de edit de Dorameira desesperada que tinha no TikTok e no Instagram na época. As pessoas nos comentários falando que tinham chorado por horas, que ainda choravam. Gente, eu ainda choro. Eu acho interessante que sempre que as histórias são sobre doença, a gente sabe que a gente vai sofrer. A gente sabe que vai ter um final difícil de engolir. Geralmente, não triste absurdo. Por que eu digo não triste absurdo? Porque eu sou do tipo de pessoa que ainda pensa que às vezes a pessoa precisava descansar. Precisava ser o fim. Às vezes a gente tem um personagem que tem tanta profundidade, tantas camadas, que a gente se põe tanto na dor da pessoa, a gente vê que a pessoa tentou, que a pessoa lutou, que a pessoa se esforçou muito, que eu fico com vontade que a pessoa parta tranquila em paz. Desculpa, eu sou assim, tá? Inclusive, eu posso até trazer pra vocês um só focado em doenças, que tem a dorama assim, né? Mas voltando ao que importa, eu acho que é muito engraçado a gente... Primeiro, eles pegaram um protagonista, né, um ator, fora da curva. Não sei se vocês veem assim, mas eu acho que é muito comum que quando eles vão fazer assim, essas histórias, eles peguem aquelas nossas protas que a gente conhece de carteirinha, que a gente sabe que tem um olhar doce, um jeito doce, pra dar fim nelas e a gente ficar assim, ó, com o rosto desse tamanho inchado. Ou aquele cara, né, aquele ator que ele tem essa vibe sensível, doce. Cara, pra mim foi uma sacada. E eu acho que furou a bolha. E tanta gente assistiu por conta disso. Porque eles pegaram um cara que é uma geladeira Electrolux, 4 portas. O cara, tipo assim, tem aquele jeitão, sabe, bruto, perfeito, maravilhoso. Não, mas é sério, eles pegaram um ator que geralmente faz um papel do cara mal, que bate, que quebra, sabe? E botaram ele pra fazer um personagem que tá morrendo, que sabe que tá no fim, que é descontraído, que é divertido, que é bom de briga, mas que tem uma profissão aleatoríssima. E fez a gente rir em grandes episódios, grande tempo dos episódios, mesmo com o enunciado da partida. Que aqui a partida não é um spoiler. É uma coisa que a gente sabe que vai acontecer. Só que a gente não tá preparado pra ver a construção desse personagem. E eu acho que é aí que entra. Quando a gente conhece o personagem, a gente se perde. Porque a gente pensa, ele não merecia partir. Porque é que não tinha uma salvação, sabe? Alguém não jogou uma boia pra esse homem lindo no fim. E eu acho que aí que tá. Gente, tá lá, no anunciado. Ele vai partir. Só que aí a gente conhece ele, a gente conhece o trabalho dele, que é assim, por dinheiro ele faz qualquer coisa. E aí a gente começa a ver as camadas desse trabalho, de por dinheiro eu faço qualquer coisa. Cara, o cara invade um casamento numa moto, senta ali uma capacetada na cara do noivo e rouba a noiva. O dia mais fraco dele,
Ele tá dando um pau nesses atores aí americanos, tudo que precisa de 1h30 pra fazer um filme onde faz uma cena mequetrefe. Gente, essa cena do casamento é maravilhosa pro cinema. Puro cinema. Agora, um outro momento importante é entender que você precisa, talvez, se proteger, se precaver. Seus olhos, seu coração, sua mente maliciosa. Porque 70% dessa porcaria dessa série, esse homem tá assim. Minhas amigas. Nunca, a Dorameira nunca passou fome. Que aqui... minha amiga. Exposição da figura dele. Só que eu acho engraçado que eu pensei muito quando eu vi os primeiros cortes dela falando. Falei, cara, ele vai estar. Ele é lindo, esse ator é muito bonito, ele é muito chamativo pela sua beleza e pelo seu carisma. Se vocês não acompanham ele, eu acompanho, eu gosto muito dele, eu acompanho a carreira dele, sigo no Instagram. Então, assim, ele é aquela pessoa que é leve entre os amigos. Eu falei, cara, ou eu vou rir de me escandalhar e vai ser tipo uma farofa, ou, sei lá, vai ser ruim. E esse homem me fez chorar, de doer, de queimar tudo. Que eu acho que a gente não tá preparado pra ver que mesmo ele sendo brincalhão, ele tentando levar as coisas meio que de boa, ele vai mostrar pra gente que amar, quando se tem algo muito sério envolvido e se precisa abrir mão, ainda assim pode consumir você e talvez o outro. Óbvio que tem um motivo pro término, e quando a gente começa a série, a gente começa sabendo que já rolou esse término, tanto que a nossa prota vai casar. E ela vai casar com um ator que eu adoro, inclusive. E que eu gostei muito do personagem dele também. Porque ele é um noivo meio abobalhado e tudo. Ela nitidamente tá em conflito e tá querendo muito gostar do cara. Primeiro, porque ela é meio do babado ali, entendeu? Ela é meio bandida, meio maluca. E ela tá interessada na grana. Eu sinto que muita gente ficou nessa de que ela não tava interessada. Eu sinto que ela estava interessada na grana, assim. Mas eu sinto mais ainda que ela tava se esforçando demais. Ela tava num suador pra gostar desse homem. Por quê? Porque o nosso prota, ele deu um pé. Ele tirou, arrancou ela da vida dele, assim, numa ignorância, numa brutalidade. De um jeito, assim, com um término daquele que dá um nó na garganta. E falou, vai embora. E é doida. E ela tinha que se refazer, ela tinha que seguir em frente de uma coisa que ela foi conquistada, que ela foi induzida a ser colocada. Porque ele a conhece no jardim de infância que ela trabalha e a faz se apaixonar por ele. Tudo bem que não é muito difícil. Bastava 2 olhadas, 2 piscadelas dele, eu já tava apaixonada. Mas não é o caso da nossa prata. A nossa prata é conquistada porque a carne só cai, entendeu? No prato do carnívoro. Se você ver uma cena desses dois, você vai saber que com certeza é no negócio do prato do carnívoro. Eu acho engraçado que essa atriz é muito legal. Eu gosto muito dela. Eu sinto que ela só faz papel triste. Essa menina só chama essa menina pra chorar. Então, o problema, essa coitada, tá sempre chorando, sempre contracenando com grandíssimos gostosos e sempre chorando. E a gente conhece e a gente vê como a vida seguiu pro lado dele, pro lado dela, ele fazendo falcatrua, ela ali dando seus pulos, e o cara é realmente apaixonado por ela. Independente da família dele ser uma merda, de serem pessoas bem assim, ele é realmente apaixonado. Só que ela meio que, sabe, topa coisas meio escusas pra conseguir esse casamento. E não sozinha, tá? Ele também, né? O noivo também. Porque quer que esse relacionamento vá pra frente e a mãe dele é contra. Mas, né? E aí, geralmente, a gente, nesse momento, fica na dúvida, né? Eu torço pro prota e eu torço pro noivo. Não tem isso. Você, desde a primeira cena de lembrança desses dois, você vai dizer: que merda, por que eu parei com essa série? Esse cara bonito vai morrer e eu vou chorar copiosamente porque eu tô chipando esses dois. É engraçado que ele rouba ela. O dia mais fraco dele é roubar a ex-noiva, roubar a ex-namorada no seu noivado e levá-la embora. Por quê? Porque ele sabe que tá indo, que tá acabando pra ele. E ele quer viver uma coisa que ele nunca viveu. Ele quer reencontrar e confrontar o pai. Ele quer entender o que ele fez pra merecer não ter merecido o pai. Onde ele se encontra, sabe? Por que o abandono? E tudo isso, gente, quando vai chegando pro final, vai te deixando numa agonia. Vai te deixando num sufoco, porque eu tô me esforçando pra não chorar. Porque você começa a pensar, cara, que nós moramos no Brasil. Nós somos um dos países com um dos maiores índices de pais que abandonam seus filhos. E aqui entra muito aquela questão de, cara, o que poderia ter sido? Quem eu poderia ter sido? Até porque ele não sabe bem como o pai seguiu. E eu confesso pra vocês que eu achei que foi uma camada a mais. Eu não vou contar que se deslanche dessa situação. Mas eu vou te dizer que a gente começa uma jornada.
eles de carro, fazendo essa jornada toda, fazem a gente sentir que tá viajando com eles, já que eles ficam nessa de fugir do noivo, fugir de outras situações, porque o nosso bofinho tem ali seus perrengues. Tem uma Mona que, assim, é meio aficionada nele e tal. E tudo isso são camadas para a estrutura de estou fazendo uma viagem com a minha ex enquanto eu sobrecarrego os meus telespectadores do nosso passado. De altos e baixos, sim, eles são um casal bem pobre. Mas ao mesmo tempo, a gente começa a querer que eles vivam mais momentos. A querer ver eles comprando roupa em lugares divertidos e diferentes. A ver ele conhecendo ela melhor do que ela mesma se conhece, já que uma tentativa de fuga dela pela janela e ele tá lá embaixo da janela, ela pisa nele, ele pega ela no colo e ela, no momento que ela vai agradecer, achando que um passante está ajudando, ele fala: eu te conheço. E é engraçado porque ela é bem resistente no início a fazer essa jornada com ele, ela quer voltar pro noivo, ela deixa isso bem claro pra ele, fala pro noivo, mas ao mesmo tempo a gente começa a ver as lembranças da ótica dela e ver muita dor, muita tristeza, e a gente começa a entender, não é eu não quero te ajudar, você me machucou, você me colocou em um ponto de quase loucura por perder você, por perder um amor que era imenso pra mim, e a gente sabe que também era pra ele. E é muito doido porque a gente tem toda essa construção pra partida dele, com muitas camadas. Eu sei que parece que vai ser muito raso, mas nós temos inúmeras camadas desse amor-dor. E todos os momentos deles juntos são uma passagem, uma amostra de tudo. E, de certo modo, um jeito de fazer a gente entender que o fim ele é inevitável, mas que todo o decorrer do que eles viveram no passado, do que ela acabou meio que topando viver naquele último tempo que ele tem de vida, ainda é muito amor, ainda é muito importante. E ver os últimos momentos dessa série, eu acho que tinham uns bons, sei lá, anos que eu não tinha sofrido assim, nesse nível. Eu já falei, eu evito ver. Eu acho que melodrama me consome muito, sabe? Me deixa de bateria fraca. Mas eu escolho ali a dedo o que eu vou assistir. Eu assisto picadinho, eu paro, volto. Esse mesmo, eu fiz uma grande pausa pra voltar a ele, porque eu já tava assim, bem, sabe, com um nó bem pesado, assim. Tem alguns diálogos deles dois, algumas memórias deles dois, que deixam a gente meio, sabe? Eles não mereciam. Mas a vida é dura e a gente tem essa ótica de um casal meio trambiqueiro, né? Ele é meio trambiqueiro, mas de pessoas pobres, sabe? E eu achei que foi uma das melhores séries. Eu acho que eles merecem todo o hype que eles tiveram e você não vai se arrepender de ver Mr. Fenton. Eu espero que vocês gostem da indicação. Assistam até os últimos minutos e lembrem-se que nunca mais uma neve branquinha com pessoas brincando de se puxarem no meio do nada será a mesma coisa, porque nunca mais eu verei cenas assim em filmes sem lembrar desses dois. Assim, fica um adendo que a gente não gosta de sexualizar o homem bonito nesse canal. Não, né? E também, jamais que eu iria dizer que esses dois são uma química quase que explosiva, mais que absurda, uma das maiores do ano. Gente, juntou a fome com a vontade de comer. Esse homem contracenou com grandes famintas, mas ele não estava preparado, porque meio metro de gente vai ser capaz de fazer com ele. Essa mulher garra ele. Eu vou deixar só esse adendo aqui pra vocês, que aqui foi pouco beijo, não foi pouca mão, não foi pouca agarração. Não foi. Essa aqui representou todas nós que queríamos só uma oportunidadezinha. Então fica aí a minha palavra final, que eu tinha que descontrair. Fica aí a minha indicação. Amanhã ainda tem Durameira indica uma semana de melodramas. Então fica de olho que ainda tem indicação pra te fazer chorar bastante.